Pois bem. Cláudio, você está gravando, tá? Então vamos lá. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 1, aonde vai se fazer referência dos espíritos. Então, nós estamos aqui na questão 101, aonde que Kardec, dentro de um processo de observação, ele fez a escala espírita. Vou estar falando que é muito interessante. Ele trouxe as observações preliminares, né, sobre um apanhado geral do que ele iria apresentar. Nós vamos compreender isso no seguinte aspecto. A nossa mente, pelo processo de desenvolvimento, né, desde a criação do ser, ela é preparada para rejeitar aquilo que não conhece. Isso como fazia parte do instinto de sobrevivência. Mas só que hoje já não temos mais essa necessidade tão importante que era no início, né, da nossa sair do reino, né, entrar no reino nominal, aquele processo todo de evolução que a doutrina espírita traz para nós. Então, o que acontece? Quando Kardec, primeiro, ele traz uma noção preliminar sobre o assunto, aí depois ele vai fazendo como se fosse uma espiral. Para quê? Para que a nossa mente possa absorver o que está sendo falado. Então, quando você chega com algo completamente novo, assim, é difícil para a gente absorver. Então, essa espiral. Então, quando ele começou lá, a questão de Deus, dos mundos, aí nós vamos vendo que vai fazendo uma, uma espiral de conhecimento. Então, ele falou aqui sobre essa questão da escala espírita. Por quê? Porque ele quis trazer para nós, para a gente compreender essa diferença que existe entre nós, que a gente vai compreender que essa diferença que existe entre nós é por causa da questão da nossa criação. Cada um de nós aqui fomos criados num tempo. E dentro dessa criação, nós vamos vivendo experiências, e essas experiências, à medida, a forma que nós absorvemos, que nós aprendemos, nós vamos caminhando. Assim que a doutrina espírita traz para nós. Então, como se diz, tudo depende da nossa capacidade de compreensão do aprendizado. Então, uns podem estar lá na frente, outros estão mais atrás, alguns estão mais atrás por causa devido ao tempo que ele tem de criação, tem os que podem mais atrás por causa da dificuldade de compreender, uns pela preguiça, outros pela inércia, pelo livre-arbítrio. Então, a gente não tem como a gente classificar, fulano, aquele ali é um espírito atrasado. Talvez não. Talvez ele está dentro daquele processo dele, que está um processo natural. Não quer dizer que ele teve dificuldade, certo aprendizado. Talvez a criação dele deu naquele ponto, né? Então, é muito importante a gente sempre conscientizar dessa verdade. Então, quando ele vai falar aqui da terceira ordem, que ele buscou primeiro a terceira ordem, aonde que ele fala dos espíritos imperfeitos. Por quê? O nosso processo é chegar à perfeição relativa. Então, se eu não tenho a perfeição relativa, então eu sou imperfeito, né? Aí ele trouxe assim, qual que eram os caracteres gerais? Uma coisa muito importante para a gente gravar. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então,
Os espíritos imperfeitos, eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem. E outro detalhe, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que da verdadeira maldade. Então, uns não fazem o bem e nem o mal. E esse ponto aqui que me deu uma clareza diferente hoje, quando eu estava vindo e dando uma olhadinha no texto, que fala assim, ó, uns não fazem o bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denota a sua inferioridade. Então, a gente às vezes, né, eu pelo menos eu entendia diferente, é que se você não faz o bem nem o mal, quer dizer então que você é mal. Só que Kardec aqui vai mostrar para nós que a partir do momento que eu não faço o bem, quer dizer ainda que eu não compreendo a necessidade de fazer o bem. Então, eu sou espírito inferior. Não é que aquela coisa da neutralidade. Ele está mostrando para a gente aqui uma forma de entendimento. A questão de eu não fazer o bem e nem o mal não denota maldade, não denota neutralidade, mas dá uma característica de espírito inferior. Não ficou diferente o entendimento? Eu achei isso muito legal, né? Porque às vezes a gente cobra tanto, porque até mesmo para fazer, às vezes a gente até confunde essa questão do que é fazer o bem. E isso é algo que a gente também tem que refletir, porque às vezes a gente compreende que fazer o bem é fazer atender as necessidades do outro de acordo com que ele pede, e não do que ele necessita. E aí a gente às vezes se perde dentro desses conceitos, né? Do que é o bem e do que é o mal. Quando a gente um dia for estudar o livro A Gênese, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa questão do bem e do mal, né? Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando a ocasião se lhe depara de praticá-lo. É aquele que gosta, ele tem o prazer do mal. Então, quando aparece oportunidade, ele, ó, festeja. É aquele momento onde que uma pessoa faz uma coisa com a gente, e a gente fica esperando ela só dar uma falha para você chegar lá e pum, e fazer a sua vingancinha, a sua maldadezinha. Isso é um sinal de inferioridade, né? Isso é sinal de maldade. Esse caso, a inteligência, ele pode se achar aliada à maldade ou à malícia. A maldade é aquele. Eu fiquei pensando, meditando sobre isso. A maldade é quando a gente quer realmente acabar com o outro. A malícia é mais aquele jogo que, vamos dizer assim, aquelas brincadeiras de mau gosto que a gente gosta de colocar o outro em situação difícil, de colocar ele vulnerável. Isso que, para mim, ter o prazer de vê-lo. As pegadinhas que fazem é a malícia de usar de artifícios para alcançar um fim, para deixar o outro em situação constrangedora. É isso que é a malícia, né? Dentro do meu entendimento, né? Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então, é rude mesmo. Não consegue não ser sensível a certas coisas, né? Então,
esses tipos de espíritos, eles têm restrito conhecimento das coisas do mundo espírita. E às vezes eles misturam, eles confundem as ideias e preconceitos da vida corporal. Então, como se diz, é aquelas preocupações com a vida material. É espírito, mas mesmo assim está preocupado com as questões da vida material e, através das suas falas, traz aquele preconceito, que certos preconceitos que a gente vai ver que é daqui da Terra. Exemplo, preconceito de cor. Só da vida corporal. Preconceito, isso eu estou falando, gente, de espírito, tá? Preconceito de como o espírito encarnado manifesta a sua sexualidade. É da carne, não é do espírito essas questões, são preconceitos. Então, muitas vezes, o espírito ele traz esses preconceitos na sua fala. Aí você vai ver que ele não tem uma compreensão do mundo espiritual. E aí, o que Kardec fala para a gente? Que eles, às vezes, eles não podem, assim, nos dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Quando Kardec fala isso, ele nos chama a atenção para a gente ouvir de tudo e reter o que é bom. Mesmo que seja um espírito inferior, vamos ouvi-lo, vamos escutá-lo e analisar o que ele está trazendo. Na linguagem, na linguagem que eles usam, já dá para revelar mais ou menos o caráter, né? Todo espírito, olha só o que Kardec fala para nós. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. E o que acontece? Eles veem a felicidade do bom e esse espetáculo lhe constitui um incessante tormento, porque os faz sentir as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. E o mais interessante para a gente entender, por quê? Eles conservam ainda essa lembrança, a percepção do sofrimento da vida corpórea. É por isso que traz sofrimento para eles. Porque essa impressão da vida corporal, muitas vezes, é mais penosa do que a realidade. Então, eles sofrem, pois verdadeiramente pelos males que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, eles julgam que sofrerão para sempre. Deus para puni-los, que é assim que se julga. Então, olha só. E aí Kardec vai dividir em mais 5 classes principais. Então, o que a gente vai ver aqui? Os espíritos imperfeitos, eles invejam e têm ciúme dos bons. Então, isso aí lhe traz sofrimento. Por ser espíritos ainda muito ligados à matéria, à vida corporal, por isso que eles sentem inveja e ciúmes dos que estão na matéria, aquilo que ele sente, o sentimento que ele sente de forma avassaladora. Por quê? Porque ele acha que está ainda, como ele não consegue perceber a vida espiritual, ele está muito preso à matéria, então tudo que ele sente está ligado à matéria. Sim, Rosana? Eu tinha uma tia que ela faleceu com 27 anos. Ela teve um problema, a diabetes, e morreu. E meses depois, eu continuava vendo ela, eu era mocinha,
Eu tinha acabado de me formar. Eu entrava no meu quarto, eu via o corpo dela ali, aí me levaram num centro espírita. Na hora que houve a incorporação, ela muito revoltada, ela falava assim, ela me traiu. Nós tínhamos combinado que nós vínhamos e voltaríamos juntas. E isso ela foi repetindo durante muitas falas dela, era tudo nesse sentido, de que ela queria continuar encarnada, que ela não ia sair da nossa casa, porque ela queria estar junto conosco, com a família. E era uma revolta tão grande, judiação. E era uma pessoa querida demais por nós. E ela não se conformava de ter desencarnado. Essa questão é como se diz, nós trabalharmos a nossa espiritualidade, essa questão da compreensão que nós somos seres espirituais, de uma jornada pela Terra, que isso tem um tempo, todos nós temos um prazo de validade. Não é cultuar a morte, mas estar consciente dessa verdade e desenvolvermos em nós essa sensibilidade, né? Desapegarmos, não colocarmos a nossa vida toda no sentido das sensações. Porque quando a gente fala de vida material, as pessoas pensam muito em ter coisas, e é isso, é aquilo, e não é. O que nos prende mais à matéria são as sensações que o corpo nos oferece. Porque as sensações da matéria, que é muito prazeroso para o espírito, uma vez que ele está preso à matéria. Ele não consegue se ver como espírito. Então, olha só para a gente entender o processo. Espírito inferior, ele ainda está muito ligado à matéria. Então, a matéria ainda é tudo que ele conhece, que ele percebe, ele sente, através dos 5 sentidos. Se ele não desenvolver a sua sensibilidade, não buscar trabalhar a sua espiritualidade, o que vai acontecer? Ele vai desencarnar e ainda vai sentir falta da vida material. Aqui na frente nós vamos estudar sobre, Kardec tem um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Aí a gente vai entender melhor. Mas a questão, Rosana, que você apresentou, ela tem vários aspectos. Pode ser a questão do apego às pessoas. Porque muitas vezes a gente é tão apegado às pessoas que fica um pouco difícil para a gente essa partida. Isso a gente vai ver quando os filhos crescem e vão cuidar da vida deles e as mães não permitem. É um apego que vai se manifestando, né? E não é fácil. O instinto de sobrevivência ele é muito forte em nós ainda, porque nós somos espíritos ainda muito ligados à matéria. E o nosso desafio é viver na matéria, utilizar da matéria, mas ela não ser a prioridade da nossa vida. Isso que é o desafio, né? Então, gente, semana que vem a gente vai fazer a questão 102. Igual eu falei, isso é um apanhado geral. Por que eu estou lendo mais aprofundado? Porque são questões muito importantes para a gente estar ligado, né? Então, vamos lá. Você lê para nós, Rodolfo? Está com o livro aí? Não estou. Então, você está, Rosana, o item 6, está com o livro aí? Liga o som, meu bem. Desculpa, eu estou com óculos de longe, eu não estou com óculos de perto, mas o Luiz lê.
Então, leia para nós, Luiz. Essa questão da Rosana, é só eu levar o livro lá no quarto, que ela vê de longe, não é verdade? Tá bom. Item qual? Sexto? 6. É, o que está marcado aí. Não tem nada marcado aqui, não é? Item 6. Não coloquei... Bom, o título é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Item 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolva seu pensamento senão aos seus discípulos, estando esses mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso ele disse: àqueles que já têm, será dado ainda mais. Capítulo 18, número 15. Continua ou para? Continua fazendo favor. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, do outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. 7. O espiritismo vem hoje lançar luz... Luiz, tá bom para nós aí o 6? Para no 6? É. O que o senhor compreendeu aí do 6? O senhor quer falar para nós? Bem, o que acontecia é o seguinte: naquela época, Jesus tinha uma inteligência muito superior aos que estavam junto dele lá. E ele, para falar de uma maneira diferente para essas pessoas, eles não iam entender todo esse processo, né, da questão da espiritualidade, né, de como é que as coisas funcionam. Então, o que ele fazia? Ele fazia parábolas, onde ele colocava a situação próxima daquilo que ele queria, né, exemplificar. Para os seus apóstolos, eles já tinham uma didática diferente. Ele falava, né, e como eles já tinham uma base de ensinamento, eles acabavam pegando, né, aquelas parábolas e traduzindo aquilo em ações, né? Mas, muitas vezes, eles também não entendiam isso, né? Naquela época, na coisa... A gente pega, mesmo aqui há uns 200 anos atrás, 250 anos atrás, agora que a gente tem esse esclarecimento, mas até uns 200 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, eu não sei, tinham essas dificuldades de entender essas coisas do espírito, não é verdade? Quanto mais há 2000 anos atrás, né? Então, ele fazia, né, essas parábolas justamente para as pessoas entenderem aproximadamente o que ele queria dizer. Eu acho que é isso aí. Obrigado, senhor Luiz. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que entendeu a respeito dessa questão? Então, vamos lá, né? Deixa eu, então, porque já viu, né? Deixa eu falar sozinho o tempo todo. Noêmia, quando eles ficam quietos assim, é porque eles entenderam tudo. Não, é porque o que acontece? É o processo, cada um tem seu processo, né? É muito interessante
Por quê? O que Kardec vai mostrar para a gente? Porque isso aqui, gente, é o pensamento de Kardec sobre o assunto. Quando eu falo é o pensamento de Kardec sobre o assunto, é para a gente poder refletir se faz sentido para a gente ou não. A doutrina espírita não é uma doutrina fechada, é uma filosofia para a gente refletir, né? Então, por isso que ela ela é muito bacana nesse sentido. Mas aí Kardec mostra para a gente aqui num ponto que, olha só, mesmo que seja por parábolas, mas o ensinamento da caridade com o próximo e da humildade estava ali claro para todo mundo ver. Talvez compreensão mais profunda, mas o básico estava ali, dava para ver. Porque ele buscava o cotidiano para a gente entender o que é. Agora, essa questão da parábola, nós vamos ver também que outras tradições, elas trazem essa questão das histórias como fruto de aprendizado. Então, se a gente, as fábulas, para a gente, traz um aprendizado, a criação dos mitos também traz um aprendizado para despertar a nossa compreensão. Então, quando se diz assim, a vida é pedagógica, é no sentido de que tudo que acontece é para nos trazer um ensinamento. Jesus, ele trazia o cotidiano daquele povo para poder eles compreenderem as grandes verdades, né? Então, vamos lá. Hoje, uma coisa muito difícil para a gente entender, compreender. E olha que nós estamos num avanço intelectual muito grande. Não estou falando de moral, né? Porque o avanço intelectual ele vai mais rápido do que o moral. Porque o avanço intelectual ele vem de fora. E o avanço moral é de dentro. Né? Então, são processos diferentes, mas um precisa caminhar junto com o outro. Essa que é a proposta da doutrina espírita. A gente fazer essa, como se diz, a gente conseguir conciliar o avanço intelectual com o avanço moral. Porque aí, o que acontece? A gente vai dizer, eu sei. É diferente. Ah, porque me falaram. Ah, porque disseram que tem que ser assim. Então, hoje, com todo o conhecimento que nós estamos tendo nessa nossa geração, a gente não tem explicação para Deus. Por mais que a gente busque, não tem. Como que a vida se forma? Os cientistas estão doidos procurando qual que é aquele momento que a vida dá início. A ciência não sabe ainda. Por que o nosso cérebro tem essa sinapse, essa coisa toda, e a nossa cabeça não explode? Os fabricantes de celulares, eles estão estudando o cérebro humano para poder descobrir o processo para fazer o celular. Para entender como é que ficou o mecanismo. Então, então a gente não precisa ir longe. Algumas coisas a gente compreende do nosso corpo que a ciência está trazendo. Mas tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Então, para a gente entender, tem algumas explicações que a gente pega, tudo bem,
me atendeu. Mas se a gente for aprofundar demais, igual no caso, como é que funciona um celular? Eu sei que eu aperto um botãozinho aqui, ele funciona e tal, tal. Para mim tá bom. Mas só os escolhidos, né, que foram estudar, que eles sabem qual que todo é o processo. Eu sei que o celular ele me serve para comunicar. Então, a utilidade dele é para me comunicar com as pessoas, ver os vídeos. Tá ótimo. A função dele é essa, para mim. Agora, aqueles outros, eles vão saber usar os recursos que o celular tem, como é que funciona, como pode usufruir melhor deles. Agora, por que que eu não sei? A minha capacidade intelectual não me permite avançar por esse caminho. Mas o outro, ele tem essa capacidade, a estrutura psicológica dele, intelectual é maior, ele deslancha nisso aí. Então, isso é para a gente entender mais ou menos, igual no caso. Nós estamos aqui na internet, que hoje eu acho que já está caminhando para 6G, eu não sei nem o que é 2G, não tenho nem noção como é que funciona, já está caminhando para 6. E eu sei que o telefone, a internet, é algo que contribui para o progresso, que nos traz experiências positivas, mas também traz experiências negativas, dependendo da forma que eu uso. Então, olha só, eu sei que a internet existe, que ela é um campo aonde que eu posso, pelo meu livre-arbítrio, usar de maneira positiva e posso usar de maneira negativa. Pronto, isso para mim é suficiente. Deu para compreender essa analogia entre os ensinamentos do Cristo com os ensinamentos, com esse conhecimento intelectual que nós estamos vivendo hoje? Fala, Cláudia. Deu para entender. E eu queria acrescentar que é o seguinte, é que ele fala assim, aqueles que já têm será dado ainda mais. Então, o celular que você está falando aí, que, né, tem pessoas que sabem muito e outros que não sabem tanto. Então, você falou lá, que tem pessoas que rejeitam o que não conhece. Você falou lá no Livro dos Espíritos. Então, cabe a cada um querer se desenvolver. E muitas vezes, quando você busca o conhecimento, você tem fome de conhecimento. E chega ao ponto que você só sabe que nada sabe. Porque quanto mais você procura, mais você estuda, mais você quer respostas, né? Então, a gente, no mundo de hoje, com essa tecnologia, a gente tem que correr um pouquinho atrás desse conhecimento. Aí tem muitos que falam assim, não vou mexer com isso, já não é da minha fase. Esquece que vai vir um netinho, que você vai ter que conversar com o netinho sobre isso, né? Então, assim, principalmente tecnologia que está na mão de todo mundo, isso é importantíssimo. Você desenvolver o mínimo para quê? Para ter uma conversação com os filhos, com os netos, com uma roda de conversa, ter assunto. E nisso você vai buscando mais conhecimento. Aí vamos trazer o despertar da espiritualidade. O motivo da nossa infelicidade é a nossa imperfeição. Quanto mais eu me descubro como um ser imortal numa jornada evolutiva, mais feliz eu sou. Isso que é o caminho do Cristo. Porque quanto mais eu compreendo que eu sou um espírito, mais a minha capacidade de entendimento do outro. Quanto mais eu me vejo como algo que possa contribuir com o todo, mais feliz eu sou. Menos me afeta as coisas materiais. Então, se eu
me contento simplesmente em fazer o que é necessário nessa parte de desenvolver potencialidades do espírito, que é essa compreensão das verdades espirituais, da existência de Deus e dessa força maior, que podemos também chamar de amor, melhor eu sou. Para mim, menos sofrimento eu tenho. Porque a gente pode ter dor, mas quando a gente compreende o motivo, a gente passa pela dor, mas a gente segue em frente. Quando a gente não compreende, a gente entra na revolta, a gente entra na indignação, e aí fica cada vez pior. Então, a questão de dominar a matéria, dominar os nossos instintos, é uma questão de inteligência. Buscar conhecer o porquê que eu tenho que ser bom é o que a doutrina espírita faz. Ela nos mostra a imortalidade da alma. Ela nos mostra através de experimentos que a prática do bem, nós agirmos conscientes daquilo que a gente deseja, a gente é feliz. Porque a felicidade relativa, gente, aqui neste planeta é possível. Porque da mesma forma que a alegria, ela não é permanente, a tristeza também não é permanente. Tudo depende do momento, da experiência que a gente está vivendo, né? Então, é isso que a doutrina espírita quer com a gente. É isso que o Evangelho de Jesus quer com a gente. A gente compreender que ser bom é uma questão de inteligência, né? Então, é isso. Mais algum comentário? Então, nós vamos encerrar com essa reflexão. Até que ponto eu estou usando a minha inteligência a meu favor? Até que ponto a minha inteligência eu estou usando ela ao meu desfavor? Porque se nós temos o intelecto, é para nos dar sabedoria, discernimento dentro das nossas escolhas, né? O Evangelho está aí, há 2000 anos. E falamos a todos os cantos, de todas as formas. Mas por que está atingindo a tão poucos? Nunca se viu tantos converter tão poucos. É uma reflexão. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Fazendo em mim o que eu desejo no outro? O que eu exijo do outro? Será que eu estou fazendo isso? Então, vamos fazer a nossa prece final. Rogando a Mãe Santíssima, rogando a espiritualidade amiga, aos benfeitores da Fraternidade Mundo Luz, aos benfeitores da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, do nosso planeta, do nosso sistema solar. Porque nós todos estamos ligados. Que nós possamos compreender essa verdade, de que só através de nós, das nossas atitudes, é possível sim haver essa grande transformação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada e até semana que vem, se assim Deus nos permitir.
Sábado, Amém. Gratidão. sábado